Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Combate ao crime organizado. Operação investiga roubo de cargas e adulteração de veículos. Hóspede indesejado. Carro desgovernado invade hotel no centro de Uberaba. Pista interditada. Começaram hoje as obras de recuperação do pontilhão do Alvorada, na saída de Uberlândia para Araxá. Esperou para ser preso. Homem coloca fogo em caminhão e fica no local do crime até a chegada da polícia. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 3 de março, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, hein? Com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação para você, do jeito que você já sabe e conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. O BandZap está liberado no alto da tela. Você vai interagindo comigo durante o programa, manda seu abraço, sua reclamação. Tem uma denúncia para fazer aí na sua rua, no seu bairro? Manda para cá, daqui a pouco você também participa do nosso quadro pelo BandZap. Lá na internet, estamos juntos no YouTube da Band Triângulo, que é um canal lá que você pode se inscrever, se acompanha ao vivo. Daqui a pouco você vai voltar para o trabalho, você pode ir assistir o nosso programa ou pode rever aí qualquer um dos nossos jornais a hora que você quiser. Nas redes sociais, você está conectado aí, @Band Triângulo no Instagram e no Facebook, também tem muita informação para você. Peço que acompanhe as minhas redes, @Bagnetti, pode acompanhar um amigo lá, tá bom? Terça-feira é dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. É isso mesmo, para você participar muito fácil, o BandZap continua na tela, você manda aí o nome, a cidade onde está nos acompanhando e a sua dúvida. Fui demitido, quais são os meus direitos? Comprei um aparelho de som que não funciona, o que eu devo fazer? Independentemente da sua dúvida, o nosso advogado responde para você. A sua dúvida pode ser de outras pessoas, tá certo? Advogado do Povo é aqui no Minas Urgente daqui a pouquinho. A gente começa o programa de hoje falando das obras de recuperação do pontilhão da BR-365, cruzamento da linha férrea, rodovia MG 452, é o pontilhão do Alvorada. Quem está saindo de Uberlândia, rumo a Jaci de Assis, aí você vai mais para frente Itapuirama, mais para frente Nova Ponte, Araxá e vai embora. É aquele pontilhão onde vira e mexe um caminhão fica preso ali de baixo. Simone Simplícia que está ao vivo com a gente, acompanhando essa movimentação. Uma boa tarde para você, Simone. Boa tarde, Bagnetti, para você e para você que nos acompanha de casa também, exatamente esse pontilhão que é bem conhecido aqui na nossa cidade, até na região, né? Porque volta e meia um caminhão fica entalado aqui nele. E aí essas obras, né? Essa interdição para as obras começa hoje, né? As equipes de trabalho já estão até aqui posicionadas para poder começar esse trabalho realmente para tentar resolver esse problema. Esse trabalho, né? Começaria ontem, mas aí a empresa responsável, a VLI, administradora, né, da linha férrea, fez esse cronograma e aí então começa esses trabalhos hoje. O local é considerado um dos mais críticos aqui no trânsito de Uberlândia, por conta disso que a gente já falou, né, que é essa questão dos caminhões ficarem entalados nele, que é um pouco baixo para alguns caminhões que passam aqui com uma altura um pouco maior. Durante esse período de obras, o que deve durar cerca de 45 dias, motoristas que saem de Uberlândia sentido Araxá, pela BR-365 ou pela Avenida Anselmo Alves dos Santos, deve utilizar a Avenida Segismundo Pereira com rota alternativa. Já os veículos pesados poderão acessar os anéis viários, né, da BR-050, tanto pela saída de Araguari quanto a de Uberaba. A interdição atende a uma decisão judicial
de dezembro de 2024, que determinou que a Ferrovia Centro-Atlântica representasse um estudo técnico e realizasse as adequações na estrutura. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal após um aumento no número de ocorrências no local, principalmente por causa, dessa altura insuficiente na passagem. Então, as equipes já estão posicionadas aqui no local, esse trabalho deve continuar e a gente segue acompanhando. O importante é que esse problema seja solucionado, Eu volto com você. Tá certo, Simone. Fico alerta aos motoristas, a qualquer momento pode ser interditado aí. Você consegue mostrar o canteiro de obras para a gente ver as equipes? Se o pessoal estiver aí agora, talvez pode estar para o almoço também, porque já existe uma mobilização lá no canteiro. A Simone vai pedir para o nosso cinegrafista mostrar um pouquinho. Isso, é isso mesmo, Simone. Pede para mostrar aí, porque já estão posicionados. O trânsito deve ser interditado a qualquer momento. Então, você que normalmente passa por essa região, atenção, porque já foram definidos os desvios, dependendo para a região que você vai. É um desvio longo, comprido. Olha só, então você está vendo um canteiro de obras muito bem organizado. Agora a gente se pergunta, se o início da obra, o início da interdição já está atrasado, era para começar ontem, como disse a Simone, não começou ainda, será que a entrega vai ser dentro do prazo? Aí você já leva o fator clima em consideração, você está vendo o céu bastante nublado, agora 12h48, e a gente sabe que toda e qualquer obra com chuva, ela costuma atrasar, então, repito, motoristas que normalmente passam por aí, vão ter que dar uma volta em função dos desvios, sabe-se lá até quando. Mas se resolver o problema, é aquilo que a gente está acostumado a ver nas plaquinhas por aí, Os transtornos passam e as melhorias ficam. Vamos aguardar. Deixa eu te mostrar o que aconteceu hoje de manhã. Batida entre dois ônibus do transporte coletivo, deixou o trânsito lento na 050, próximo ao Ceasa, aqui em Uberlândia. Quem viu o acidente, fala que um dos coletivos precisou reduzir a velocidade, mas o freio não teria funcionado de acordo. E o motorista acabou batendo na traseira do outro coletivo. Ele teve alguns ferimentos nas pernas por conta da pancada, foi resgatado e encaminhado ao pronto-socorro. No mais, não tivemos mais feridos. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelos coletivos, mas ainda não tivemos um retorno. Olha só como é que ficou a traseira do busão e a frente do outro, para-brisa quebrado, inclusive. Foi uma pancada forte, sim. Será que única e exclusivamente por falha nos freios? Precisa se apurar para saber o quanto que a manutenção dos ônibus que circulam por Uberlândia estão em dia. Falha no freio, pensa só você, um ônibus desse aí com... Qual que é a capacidade de um ônibus desse? 52 passageiros, 48 passageiros ou mais? E detalhe, eu não sei porquê, mas ônibus do transporte coletivo não tem cinto de segurança. Talvez pelo fluxo, entra e sai muito rápido de passageiros, então ficam ainda mais expostos. Aí você pega um ônibus desse que não tem freio, essa é a informação. Vamos aguardar o pronunciamento da empresa de ônibus responsável para falar o que aconteceu. Como é que está a manutenção desses ônibus? Tem que chamar atenção. Hoje lá na Câmara Municipal, daqui a pouco eu vou falar para você, estavam discutindo a questão do transporte coletivo aqui em Uberlândia. Tem que discutir mesmo. Agora, olha essa história. Um carro desgovernado invadiu um hotel no centro de Uberaba. Foi feio o negócio lá. Deixa eu chamar Juliano Carlos, que está ao vivo com a gente, direto de Uberaba, trazendo as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje por volta das 4 horas da manhã, Bagnete. Um hotel bastante conhecido na área central da cidade, ali na rua Carlos Rodrigues da Cunha, esquina, inclusive, com a Avenida Capitão Manuel Prata. A Polícia Militar foi solicitada por moradores da região que ficaram bastante assustados com o barulho dessa batida e foi apurado pelos policiais militares que um jovem de 25 anos conduzia esse carro branco. Ele tinha outro passageiro que também estava no veículo, seguia pela Avenida Capitão Manuel Prata e ao chegar na esquina ele perdeu o controle da direção do veículo e acabou batendo contra o
portão do estacionamento desse hotel. Então os hóspedes desceram desesperados, até mesmo por conta do impacto. O carro ficou com a frente completamente destruída e os 2 ocupantes ficaram presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram no local, fizeram atendimento a essas 2 vítimas. Esses jovens foram socorridos com fraturas nas pernas e encaminhados para o Hospital de Clínicas da UFTM. E durante os trabalhos, a PM constatou que eles tinham feito uso de bebida alcoólica, pelo menos apresentavam sinais de estarem embriagados, e encontraram 3 latas de cerveja no interior deste veículo. Esses jovens estão em atendimento hospitalar. Um deles recebeu voz de prisão, o condutor do carro, porque é inabilitado e vai ficar sob escolta policial. Nós comparecemos no local, Bagnete, inclusive conversamos com uma moradora das proximidades, ela que escutou o barulho e foi presenciar o atendimento a estas vítimas, e conta os detalhes agora na tela da Band. Vamos ouvi-la. Foi um pouco, porque o barulho foi bem forte, aí houve uma pequena frenagem e um barulho em seguida. Aí a gente veio olhar, aí viu que o carro tinha chocado com o muro ali do Hotel Tamareiras, né? Mas não houve assim grito nem nada, aí a gente chegou aqui. Aí o airbag também, acho que ajudou muito, eles colaboraram muito, mas as portas dos carros ficaram emperradas, não conseguiram abrir e sair de imediato. Aí veio um motoqueiro que faz a ronda aqui perto, foi e chamou o policial que também faz parada aqui próximo. Os policiais vieram em seguida, eles foram muito bem assistidos, veio a ambulância, veio o bombeiro, sabe? Mas não precisou tirar o carro, conseguiu sair ele mesmo. Com o tempo ele se deitou ali, mas a perna esquerda dele ficou muito prejudicada. E o condutor parece que também machucou muito. Aí foram muito bem assistidos. Como é que não assusta, né, gente? 4 horas da manhã, uma pancada violenta dessa. Você está vendo o estado que ficou o carro, acorda a vizinha, acorda a hóspede. Agora você viu aí o que a polícia identificou. Não tinha habilitação, latas de cerveja dentro do carro, suspeita de embriaguez. Poxa, madrugada de segunda para terça-feira, o povo tá por conta mesmo, hein? Né? Tudo errado. Quem tá falando isso é a polícia militar que teve lá, tá bom? Não tinha habilitação, lata de cerveja dentro do carro e bafo de cachaça. Camarada vadiando madrugada de segunda para terça-feira e contando com a sorte, né? Isso não vai dar nada não, isso não vai acontecer nada com a gente não. Olha o regaço que foi, por muito pouco não perde a vida, põe a vida em risco. Você vai ver que um outro motorista perdeu o controle e bateu em uma carreta, isso BR-251, próximo a Unai, no noroeste do estado. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, o motorista já estava sendo socorrido pelo SAMU e foi levado ao hospital. Para evitar incêndios, a rodovia foi isolada, mas a pista liberada logo depois. As causas do acidente estão sendo investigadas. Olha o estado que ficou a picapinha que bateu na carreta. Falando de transporte, já antecipei para você aqui, Câmara Municipal de Uberlândia voltou às sessões, começando hoje, as sessões do mês de março, né? Previsão de votar a lei para aumentar o salário dos servidores do município de Uberlândia em 7%, mas não entrou na pauta do dia. Um outro assunto que não estava em votação, mas chamou a atenção, foi justamente o transporte público aqui em Uberlândia. Vamos saber da Maria Eduarda, que está ao vivo com a gente aqui, qual o mote dessa discussão. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Bom, o norte é sobre o transporte escolar. Recentemente, a Prefeitura de Uberlândia modificou, né? A partir agora dos 12 anos, a Prefeitura não irá transportar mais essas crianças e adolescentes. Será tudo aderido pelo tarifa zero. E os pais foram lá, né, reclamar sobre essa situação. Tarifa zero faz parte do transporte público coletivo. Então, essas crianças teriam que se transportar para as escolas pelo transporte público, né? E isso tudo começa a valer a partir do dia 9 de março, que é na próxima segunda-feira. O assunto ganhou bastante destaque, né, durante a sessão, e muitos pais foram reclamar na tribuna sobre essa situação. A principal questão é que eles acham que as crianças, né, são muito novas para estarem ali no meio adulto e no transporte público, colocando em risco
risco a segurança deles. Os pais reuniram também com a secretária de Educação, a Tânia Toledo, e foi informado com eles, após a sessão, que no caso do transporte escolar urbano não será possível fazer nenhuma mudança e que as crianças terão que pegar mesmo o ônibus, o transporte coletivo para irem às escolas. Inclusive, uma das mães conversou com a nossa redação e disse que o filho dela tem que pegar pelo menos 3 ônibus coletivos para ir para a escola e que ela acha que se a gente que é adulto já passa, né, por assédio, assalto, imagina uma criança de 12 anos. Volto com você, Bagnete. O assunto é polêmico, vai render muita discussão, né, Maria Eduarda? Porque você pode analisar de 2 formas. É um benefício que está sendo estendido também a esses alunos. Ao mesmo tempo, é um remendo aí então para o transporte escolar que não está funcionando a contento, precisa-se de um tempo para reorganizar esse tipo de transporte. E aí, no meio dessa discussão, está pais e alunos. Estão pais e alunos. Então vai render muito esse debate. É um benefício, mas que, de acordo com quem usa, está longe do ideal. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos e também ficar de olho aí nas outras pautas de votação da Câmara Municipal de Uberlândia. No mês corrido, são 10 sessões apenas. E um dos temas que chama a atenção é o reajuste dos servidores municipais. Você acompanhou aqui ontem no nosso programa, falávamos do reajuste do governo do estado, coisa de 5,5%. O que não é suficiente, aí se a gente prestar atenção no movimento que está sendo encabeçado pelos profissionais da educação, que prometem greve nas escolas estaduais a partir de amanhã, que querem uma recomposição salarial de 41%. Então, num contratempo no estado, vamos ver como é que fica no município. A gente percebeu que a chuva deu uma trégua, deu uma estiada esses dias, mas também sabe que março tem muita chuva, é período chuvoso, tá certo? E com alertas frequentes de tempestades. Lá em Araxá, a Defesa Civil intensificou o monitoramento de áreas de risco, de alagamento, inundação, deslizamento. Deixa eu chamar o César Campos ao vivo aqui com a gente. Um outro fator que é característico de Araxá são as barragens. Isso tem que ser levado em conta também. Uma boa tarde para você, César. Bem-vindo. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje, inclusive, eu estive com o coordenador adjunto da Defesa Civil aqui de Araxá, em áreas de maior risco, e existem mesmo situações preocupantes aqui na cidade, em especial quando a gente fala de encosta e barranco. Araxá é uma cidade acidentada também, né? Por isso, a Defesa Civil reforçou o acompanhamento das áreas consideradas mais sensíveis aqui no município. O monitoramento é intensificado, principalmente durante alertas de tempestade e chuva forte. Entre os pontos observados, Bagnete, estão locais ali com histórico de alagamento. A gente pode citar aqui a Avenida João Paulo II, Rosalvo Santos, Damas Dumont. Também recebem atenção regiões com risco de inundação, ali bairro Santa Maria, bairro São Francisco. Áreas com possibilidade de deslizamento também são monitoradas. Partes ali do Santa Maria, Novo Horizonte, Morada do Sol, especialmente ali na região da Rua da Banheira e da Rua Gustavo Rios, além do entorno ali do Parque do Cristo, que também é uma área preocupante. Tem também locais com processo de erosão. Jardim América, bairro Boa Vista, também estão ali no radar da Defesa Civil. O trabalho começa antes mesmo da chuva, como explica o subtenente José Márcio Aparecido Nogueira, ele que é coordenador adjunto da Defesa Civil aqui em Araxá. Vamos ouvir. Nós recebemos aí, né, os alertas, tanto da Defesa Civil Nacional quanto da Defesa Civil Estadual, né? Recebendo esses alertas, a gente já repassa logo para os nossos grupos, né, principalmente nossos grupos aí, que nós temos grupos em áreas de risco, igual na Avenida João Paulo II, né, que é uma área aí de risco de alagamento, né, e temos também no bairro Santa Maria, que é uma área mais crítica ali, né, devido a esse grande fluxo pluvial que passa, né, por aquela área ali, né. Então nós startamos de imediato esses alertas, né, bem como, né, se o evento já está acontecendo, a chuva já está mais intensa, né, nós contamos aí com vídeo monitoramento da prefeitura,
né, que é um apoio muito grande que nós temos aí para monitorar esses pontos de alagamento na cidade, bem como também realizamos, né, o deslocamento aí para uma análise visual dessas áreas, tanto áreas de inundação, alagamento, como de movimentos de massa. Nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá, segundo a Defesa Civil, em relação às barragens, como o Bagnetti falou, as barragens na região são muitas, as empresas responsáveis devem comunicar imediatamente qualquer alteração estrutural ou elevação anormal do nível. Em caso de chuva intensa, há contato preventivo aí com essas mineradoras. O monitoramento técnico dessas estruturas é permanente, 24 horas, com inspeções irregulares. A orientação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos aí a sinais como trincas, movimentação de terra ou alagamentos repentinos. Em caso de emergência, você já sabe, o contato da Defesa Civil deve ser feito pelo 199 ou 193 dos bombeiros. Bagnetti, encerrando minha participação nessa primeira participação, queria só aproveitar e te falar uma novidade aqui, uma notícia que acabei de conseguir confirmar. A gente já estava tendo uma noção que poderia acontecer aqui em Araxá, mas vai acontecer semana que vem aqui em Araxá a reunião do CONSUD, que é o consórcio dos governadores do Sul e do Sudeste. 7 governadores do Sul e do Sudeste devem estar aqui em Araxá de quinta a sábado no Grande Hotel. Uma informação que eu acabei de confirmar com fonte oficial do governo de Minas Gerais. Já havia a expectativa que essa reunião acontecesse aqui em Araxá, então confirmando, 7 governadores do Sul e do Sudeste estarão aqui na cidade. Um dos assuntos, com certeza, deve ser Juiz de Fora, Zona da Mata, essa chuva que atrapalha aí e que é um perigo para o Sul e para o Sudeste, né, Bagnetti? Eu volto com você. Com certeza, César. César, então, trazendo informação em primeira mão, reunião de governadores na cidade de Araxá, a questão ambiental e desastres naturais na pauta, né? Todo o Brasil está mobilizado em função do que aconteceu na Zona da Mata Mineira, principalmente em Juiz de Fora e Ubá. No ano passado, tivemos o Rio Grande do Sul devastado também por conta das chuvas. Então, essa é uma pauta que tem que ser recorrente, independentemente das tragédias que a gente noticia todos os anos. Obrigado ao César pelas participações. Quero lembrar você, daqui a pouquinho tem o nosso advogado do povo. O Bandzap está na sua tela. Você manda a pergunta, o nome, a cidade onde está acompanhando e a sua dúvida, o doutor responde para você ao vivo, tá bom? Antes da participação dele, quero falar para você da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial, hein, gente? A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa muito mais cheirosa, por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shoppings, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí na sua casa, é isso mesmo, edição especial Azulim. Chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia, mais o ameixa negra, eu mostro mais um pouquinho para você. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Viu aí, né? Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. É o melhor da perfumaria fina para você. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Carga Pesada em Patos de Minas e na capital Belo Horizonte. Galvão está ao vivo no Alto Paranaíba e traz as informações para a gente. Galvão, boa tarde para você. Fala comigo, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Esse mesmo, o grupo especializado em combate ao crime organizado, em parceria também com o GAECO de Belo Horizonte, deflagraram a Operação Carga Pesada 2, que investiga supostos movimentos de agentes públicos e também de policiais civis envolvidos aí no roubo e desvio de cargas ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram cumpridos
cumpridos na oportunidade mandados de busca e apreensão na capital Belo Horizonte e também na cidade de Ribeirão das Neves, onde ela está localizada também na região metropolitana de BH. E essa ação ela contou com o apoio do Ministério Público e também das corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo as investigações conduzidas pelo promotor do GAECO aqui de Patos de Minas, Lucas Romão, os 3 investigadores e o escrivão foram presos nesta manhã ali na região metropolitana de Belo Horizonte por suspeita de terem envolvimento direto nessa organização criminosa que já perdura há muito tempo. Então, essa operação ela é fruto da primeira fase da investigação e a expectativa é que ela continue ainda ao longo de todo o ano de 2026. Então, esse grupo especificamente investigado e preso hoje, ele é apontado como responsável por crime de roubo e furto de cargas, além de adulteração de veículos e também desvios patrimoniais. Bagnete, hoje mais cedo eu conversei com um promotor de justiça do GAECO, ele é daqui de Patos de Minas, mas está em Belo Horizonte, o Lucas Romão. Ele nos detalhou, melhor dizendo, a correlação entre as cidades de Patos de Minas e Belo Horizonte no comando, no desenrolar dessa operação e também dessas investigações. Vamos acompanhar. Eles estavam designados para investigar essa organização criminosa. Eles investigaram e até de fato muito bem, chegaram até essa organização, porém ao invés de prendê-los, eles optaram por solicitar vantagem indevida, recebendo aí, ao que consta na investigação, registro que os fatos ainda estão em apuração, mais R$250 mil. E com essa recebimento de valores, eles, no inquérito formal da investigação, não mencionam nada sobre os membros da organização criminosa. Mas, paralelamente, numa investigação sigilosa, eles já haviam chegado aos membros da organização. E um desses membros menciona que teria recebido informações privilegiadas do órgão policial que o estaria investigando. Então, também há fatos a serem apurados que eles também, além de receber os valores, forneceriam informações indevidas para essa organização. Obrigado ao promotor de justiça, Lucas Romão, pelas informações. Olha só, quem diria, hein? Essa é a famosa corrupção. A gente está falando de servidor público, a gente está falando de servidor da segurança pública, que estaria recebendo propina, recebendo dinheiro do crime organizado para fazer vista grossa e deixar o crime seguir em paz. Olha só, corrupção no Brasil, hein? Que novidade. Bora fazer um intervalo rapidinho, na sequência, advogado do povo. Mande sua pergunta pelo WhatsApp. Eu volto já. O Sicoob Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você. Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Sicoob Aracop. Deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. No especial de verão do Leal só tem ofertas quentes. Arsenha o músculo R$ 29,99. Coxa e sobrecoxa Big Frango congelada R$ 6,59. Arroz Cocal Premium R$ 17,99. Cabotiá, abacate ou limão R$ 1,99. Uberaba, terra de história, fé e progresso. Gente acolhedora que constrói um futuro com orgulho e amor. Terra de economia desenvolvida, indústria forte e tradição mineira. Parabéns, Uberaba. Que venham muitos anos de conquistas e alegria. Homenagem Pão de Alho Só Minas. Há 20 anos fortalecendo nossa identidade. Café do Produtor. Eleito 5 vezes o melhor café do Brasil. Minas Urgente de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho, nosso advogado do povo está chegando para falar dos seus direitos. Coloca o WhatsApp na tela, então você já pode mandar a pergunta. Peço que mande o nome, a cidade. A gente faz questão da sua participação, tá certo? Olha só, vou mostrar para você um incêndio em um caminhão que pode ter sido criminoso. O caso aconteceu no bairro Segismundo Pereira, aqui em Uberlândia, e o suspeito do crime permaneceu no local.
Vamos acompanhar. O incêndio foi registrado dentro de uma oficina desativada em um posto de combustíveis às margens da BR-050 em Uberlândia. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para combater as chamas em um veículo que estava dentro do imóvel. Segundo os relatos aí do pessoal, é que havia uma pessoa que havia colocado fogo aqui. A gente fez aí, nós debelamos o fogo com 2 linhas de ataque direto aí. E após a gente fazer essa debelação do fogo aí, nós verificamos que a pessoa que se autodeclarava autor do incêndio estava aqui. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local para combater o fogo e evitar que as chamas se alastrassem para outros locais e para a vizinhança. Segundo relatos do próprio autor aí, o mesmo afirma ter tido um desentendimento com outro cidadão aí e por achar que esse outro cidadão era o proprietário do caminhão, ele fez aí a queima do veículo do suposto desentendimento dele. O suspeito ainda estava nas dependências do estabelecimento quando as equipes chegaram. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. As circunstâncias e a possível motivação do crime serão investigadas. É isso aí, toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, o legítimo aqui do Minas Urgente, com o doutor Leônidas Souza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnete. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Para você participar, Band Zap está liberado, manda o nome, a cidade está nos acompanhando, o doutor Leônidas responde para você. Doutor, vamos começar com o Ronivaldo, lá de Ituiutaba. Alô, Pontal do Triângulo. Doutor, a princípio eu estava registrado como auxiliar de viagem. Trocaram o meu registro como auxiliar de plataforma e depois como serviços gerais. Hoje estou como serviços gerais, mas guardo bagagens. Gostaria de saber se essa mudança, sem o meu consentimento, sem eu ser consultado, está correto. Não, não está correto. Toda mudança, toda alteração do contrato de trabalho, ela requer necessariamente uma pactuação entre empregado e empregador. Isto é, tem que haver uma concordância, uma anuência e tem ainda uma cláusula residual. E desde que essa alteração não haja prejuízo para o empregado. Então isso pode configurar um ilícito contratual a dar ensejo a um pedido de rescisão indireta, que é o direito do empregado colocar fim ao contrato e receber as verbas como se tivesse sido mandado embora. Mas isso é uma opção do empregado. Ele pode concordar isso de forma tácita, manter da forma que está, mas ele tem um legítimo direito aí de pleitear uma rescisão se isso efetivamente causar prejuízo e não tiver sido pactuado. Doutor, de Ituiutaba, vamos lá para Araguari, toda a região acompanhando o nosso programa. É o Renato que faz a pergunta. Doutor, sobre o pagamento do 13º e férias, ele é feito sobre o valor da carteira ou a média do holerite? Muito bem, é feito sobre a média do holerite, porque você pode receber salários variáveis ao longo do contrato de trabalho, que decorrem de horas extras, de comissões ou gratificações pagas pelo empregador. Então, em regra, ela vai sobre o holerite. Mas por que digo em regra? Porque existem exceções. Existem valores indenizatórios que não integram o salário do empregado, como uma ajuda de custo, um prêmio, etc., etc. Mas tudo tem que ser verificado com uma certa profundidade. Por quê? Porque há empresas que agem de boa fé e empresas que agem de má fé. Há empresas, por exemplo, que, para mascarar um pagamento de salário, cria lá uma verba chamada prêmio, mas paga mensalmente, todos certinho, sem nenhuma contraprestação diferenciada por parte do empregado. É uma forma de mascarar o salário. Então, isso vai fazer com que isso venha implicar em reflexos em outras verbas. Mas, se de fato ocorrer um pagamento de verba indenizatória, não vai repercutir em férias em 13º. Por isso que o caso concreto tem que ser analisado. Doutor, pergunta vindo agora de Uberaba. Obrigado aos amigos de Uberaba, a respeito dos prazos da justiça. Quem está conosco é o Wilson, lá do bairro Grande Horizonte. Doutor, tenho direito à isenção do imposto de renda. Tenho esclerose múltipla, passei pela perícia, mas não foi presencial e foi negado. Agora passei pela perícia novamente,
né, e foi aprovado. A pergunta é, está na mão do juiz, demora a conclusão aí então para esse direito do Wilson? Aí já foge um pouco da alçada, pode como não pode. Entendemos que tem que ser um prazo razoável. A lei processual, ela prima pela duração razoável do processo. Então, isso é um direito do litigante. Agora, essa duração razoável ela é muito relativa. Então, espera-se que essa decisão venha tão logo, mas não há como precisar o prazo do juiz, porque o juiz não está vinculado no prazo estabelecido na lei, o que difere para os advogados. Se a lei, por exemplo, coloca que eu tenho que manifestar no prazo de 5 dias e de 15 dias, eu tenho que manifestar sob pena de preclusão, que é a perda do direito de se manifestar no processo. Mas para o juiz isso não existe. O prazo para o juiz é denominado prazo impróprio. Muito em função da carga do judiciário, ele não está obrigado a cumprir, mas também não é de maneira desarrazoada. Então, se ele não cumpre, ele vai ter que justificar perante os órgãos de controle o porquê de não ter cumprido com aquilo. Doutora, a pergunta do Olair, agora de Uberlândia, eu vou ler da forma que ele colocou aqui, talvez o doutor precise fazer uma interpretação. Ele conta que um amigo comprou um carro em uma garagem de veículos aqui em Uberlândia, Avenida João Pinheiro, financiou R$37 mil e foi pedido para que ele fizesse o seguro do carro, né, pela própria garagem. Ao fazer o seguro, foi informado que o carro já era segurado. Ele quer saber se a garagem ela fez venda casada, né, sem que o cliente soubesse disso. Acredito que não. Acredito que é provável que, ao vender esse carro para a garagem, o antigo proprietário deste veículo, ele não deu baixa nesse seguro. Então, esse seguro poderia estar vigente aí de alguma forma. Me parece ter sido isso. Não vislumbro aí nessa hipótese a caracterização de venda casada. Porque a venda casada se caracteriza do seguinte modo: quando você adquire um produto, coloca-se uma condição. Ou seja, eu quero vender para você esse conjunto de coisas, letra A, mas eu só vendo letra A se você comprar também a letra B. E você não é obrigado a comprar a letra B, você pode ser, você tem o direito de comprar apenas a letra A. Então, venda casada, ela é uma condicionante ilícita que leva o consumidor a adquirir um produto conjuntamente com outro, sem que assim ele o queira. Doutora, a Aparecida do bairro Martins faz uma pergunta a pedido da amiga. Ela tem uma filha com um homem que faleceu há um mês. A filha tem 30 anos, é solteira, mora com a mãe. A Aparecida, ela tem direito à aposentadoria? Ela não morava com o homem que faleceu. Então, aí que está. Para que a pessoa seja uma herdeira, né, ou seja uma pensionista, ela precisa comprovar essa união estável com aquele com o qual ela conviveu. Se for no regime do casamento, é simples, há uma presunção. Agora, quando se trata de uma união estável, aí você precisa comprovar para que você tenha direito de habilitar-se a essa pensão. Então, tem que analisar dentro desse sentido. Doutor, vamos fazer a pergunta aqui. Cadê o nome? Está vindo de Uberaba. Rosângela, de Uberaba. Doutor, trabalhei 22 anos no Estado, ajudante de serviços gerais. Quando comecei a receber, cortaram o meu pagamento. Eu tenho hidrocefalia, ela está falando de hidrocefalia, eu tenho hidrocefalia e epilepsia. Não consigo voltar a receber meu benefício. Está falando de benefício. Eu posso juntar o tempo de Estado com o INPS para me aposentar? É a Rosângela lá de Uberaba. É permitido, sim. É permitido acumular os dois serviços. Existem regramentos, mas é permitido fazer, sim, essa acumulação. Então, você tem que dar entrada no processo administrativo perante o Estado, buscar no INSS essa prova de toda essa contribuição para que possa ali ter o cômputo deste tempo, mas é possível, sim, juntar os dois tempos para um benefício do Estado. Essa é a primeira participação do Dr. Leônidas, ele continua conosco aqui no programa, você pode continuar enviando as suas perguntas, daqui a pouquinho ele retorna para falar dos seus direitos. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigado por enquanto. A gente segue aqui falando para você de mais um caso de violência contra a mulher em Uberlândia. Uma mulher foi esfaqueada e o principal suspeito é o ex-companheiro. O caso aconteceu no bairro Jaraguá, aqui em Uberlândia. A Simone Simplício está de volta e traz as informações para a gente. Simone.
Pois é, Bagnete, mais uma tentativa de feminicídio registrada aqui na cidade, né? Mais um caso de violência contra a mulher. Desta vez, uma mulher foi esfaqueada no peito pelo ex-companheiro lá no bairro Jaraguá. Os vizinhos, então, ouviram a discussão entre eles e acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar que chegou a tempo de fazer a prisão desse homem lá dentro da casa onde tudo aconteceu. Esse homem que, inclusive, já tinha passagens pelo sistema criminal por lesão corporal. Então, ele foi preso em flagrante e está agora à disposição da Justiça. A mulher, no entanto, ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia e segue entubada. De acordo com informações da polícia, o casal já tinha histórico, né, de brigas e muitas discussões e estava em um processo de separação, mas nada justifica essa violência, né? Eu volto com você. A história se repete, hein, Simone? Obrigado pelas informações e se repete com muita violência. A gente está vendo cenas do local onde tudo aconteceu. A gente torce para que ela se recupere, né, e que o responsável por isso possa ser punido exemplarmente, coisa que não tem acontecido. Quero te mostrar mais um caso de violência doméstica. Acompanha aqui comigo também em Uberlândia. O crime aconteceu durante o final de semana, bairro Custódio Pereira, tá? Mas o suspeito, que é um fisiculturista de 30 anos, só foi preso ontem à tarde em uma academia do bairro Moarama. A vítima, de 29 anos, contou à Polícia Militar que as agressões começaram após uma discussão sobre problemas no relacionamento. Chute, puxão de cabelo, tudo isso na frente da filha do casal. A mulher também relatou que foi obrigada, sob ameaça, a gravar um vídeo tentando justificar as agressões sofridas. Olha que absurdo. Ela queixava de dores na cabeça, no rosto e membros e foi encaminhada ao atendimento médico na UAI do bairro Roosevelt. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão. É mais um caso que, se não for contido, a gente sabe como é que vai acabar nesse país. Olha só a sequência de violência, casos de violência contra a mulher, casos de violência doméstica. Também tivemos no bairro Jaraguá, tá, um esfaqueamento, é isso mesmo, isso Uberlândia, tá? Isso Uberlândia. A Simone volta com esse caso aqui para a gente, também ilustrando essa violência descabida contra a mulher. Simone. Então, Magnete, eu falei, né, sobre esse caso lá do bairro Jaraguá, da mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro, e agora eu volto com um outro caso de esfaqueamento, mas desta vez envolvendo 2 homens, isso que foi registrado também ontem lá no bairro Lisote de Freitas. Desta vez a motivação foi o tráfico de drogas, né, uma briga por drogas, envolvendo 2 homens. Um homem que foi esfaqueado várias vezes pelas costas, tanto esse homem esfaqueado quanto o autor, né, deste crime já tem passagens pelo sistema prisional. Um foi preso, né? Esse cara foi preso e o outro foi encaminhado também para atendimento no pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Esse rapaz, autor desses esfaqueamentos, foi preso em flagrante também e segue à disposição da Justiça. Então foi uma segunda-feira bem violenta aqui na nossa cidade, né? É com você. Obrigado, Simone. Informação correta, bem explicada, depois de um rápido equívoco aqui do amigo à hora de chamar o assunto. Obrigado, Simone, pelas informações. Vou lá para Patos de Minas, porque tivemos um caso de perseguição lá. Motociclista não obedeceu a ordem de parada da polícia. Um corre-corre pela cidade. Gustavo Galvão de volta, trazendo as informações do que aconteceu por aí, Galvão. Bagnete, pois é, um jovem foi preso e o outro adolescente menor de idade apreendido então pela Polícia Militar. Esse fato aconteceu ali nas regiões dos bairros Alvorada e Barreiro, aqui em Patos de Minas. Eles receberam a ordem dos militares para parar para as averiguações de rotina, então, da Polícia Militar, e ignoraram totalmente e fugiram em alta velocidade, o que exigiu um trabalho intenso da Polícia Militar, de reforço, de mais viaturas, de mais policiamento
fardamento e também de mais armamento para conter esses dois que estavam numa moto. Quando, em um determinado ponto, as viaturas, a polícia conseguiu cercar essa moto com esses dois jovens e eles foram presos com armas de fogo e também munições. O jovem ele foi encaminhado para a delegacia de plantão e o menor ele vai responder então por ato infracionário análogo. Então essa perseguição eletrizante chamou toda a atenção do pessoal, dos moradores que moram ali naquela região de Patos de Minas. A gente vai acompanhar agora o vídeo completo e também o áudio completo da comunicação entre os policiais militares justamente nessa perseguição para enfatizar que esse negócio de desobedecer ordem de parada da polícia militar geralmente não termina bem para a bandidagem, viu, Bagnete? Vamos acompanhar. João Cirino, motocicleta, 2 indivíduos, João Cirino. João Cirino, sentido Beia, João Cirino, sentido Barreiro. Desliga. Indivíduos abordados, João Cirino. Ô Copons, conseguimos imobilizar eles aqui, é moto sem placa e arma na mão aqui, que é sério. Que sirva de recado para malandragem, normalmente não consegue escapar, principalmente desse grupo tático da Polícia Militar de 2 rodas. Então, você tem que levar em consideração, assim, são altamente treinados, qualificados para isso. O manezinho aí querendo fugir da polícia, achando que é o esperto, não vai longe, mas não vai longe mesmo. Essas imagens foram feitas, inclusive, com a câmera corporal do policial, mostrando aí esse trabalho, então, de abordagem, que foi negado, e aí, então, a perseguição. Parabéns. Homens e mulheres da Polícia Militar de Minas Gerais, esse trabalho, repito, altamente qualificado e por isso deve ser valorizado. A malandragem, fica o recado, não vai longe, não consegue escapar. O Corpo de Bombeiros foi acionado de madrugada para combater um incêndio em uma casa, bairro Domingos Zema, em Araxá. Deixa eu voltar com o César Campos, que tem as informações por lá. César. Foi de madrugada, viu, Bagnete? Os bombeiros foram acionados aí por volta de 1 da manhã dessa terça-feira para combater esse incêndio, uma casa ali na rua Benedito Apolinário, como você bem falou, no bairro Domingos Zema. No local, os militares encontraram o único morador, já estava na calçada, em frente à residência. Ele disse aos bombeiros que acreditava que as chamas já tinham se apagado. No entanto, 2 bombeiros foram equipados ali com aparelho de respiração, entraram no imóvel, fizeram ali uma vistoria, não tinha mais chamas mesmo, mas o local estava com muita fumaça. Portas e janelas foram abertas para fazer a ventilação ali, a dispersão do calor, e o morador de 43 anos não ficou ferido, não inalou fumaça, está bem. Ele contou aos bombeiros, Bagnete, que bebeu na noite anterior e que possivelmente adormeceu com o cigarro aceso na mão. Quando ele acordou, parte do colchão já estava em chamas. O fogo consumiu, além da cama, móveis e eletrodomésticos da casa. Teve um dano também no madeiramento do telhado do quarto e na fiação elétrica. Então, um cigarro pode ter causado aí esse incêndio que destruiu aí esse quarto dessa residência no bairro Domingos Zema. Volto com você, Bagnete. Valeu, César. Por sorte, ele escapou, ficou com prejuízo. Tudo por conta de um aparente inofensivo cigarro. Olha essa história. Um casal de idosos foi assaltado durante um falso pedido de ajuda na rodovia. Como assim? Juliano Carlos está de volta explicando isso pra gente. O criminoso simulou que o carro tinha estragado, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Esse fato foi registrado pela Polícia Militar na rodovia Ligação 798, quilômetro 25, entre Uberaba e Nova Ponte. Um casal de idosos seguia no veículo Gol e eles viram outro carro parado no acostamento e o condutor do lado de fora acenando o braço pedindo ajuda. Então esse casal decidiu parar o veículo, o condutor do carro conversou com esse idoso e disse que o carro deu problema no arrefecimento, sistema de arrefecimento, e tinha esquentado. Então
Então esse senhor pediu água, o condutor do veículo, a vítima, parou o carro e decidiu ajudá-lo. Só que nesse momento esse criminoso sacou uma faca, ameaçou a esposa do idoso que estava no banco do passageiro, retirou ela à força do veículo, entrou no Gol e na sequência ele fugiu sentido Uberaba. O outro carro que ele simulou que estava estragado ficou abandonado, só que outro bandido estava no meio do mato escondido. Então esse criminoso saiu, entrou no veículo e fugiu acompanhando o comparsa. Os policiais militares fizeram levantamentos e descobriram que eles seguiam pela estrada da Biquinha, que sai da penitenciária de Uberaba, sentido a BR-262. Houve um cerco, os policiais se depararam com suspeitos, houve troca de tiros, ele tentou atropelar os policiais, mas o carro foi atingido, esse bandido abandonou o veículo, fugiu pelo matagal. O carro foi recuperado e será restituído ao proprietário. Bagnete. Que canalha, hein, Juliano? Usando da boa-fé das pessoas para cometer crimes, né? Aí um pouco se lixou, se viu que era um casal de idosos descendo do carro, falou, não, vamos deixar passar. Não quis nem saber, vagabundo, safado, esse aí conseguiu escapar, mas não vai longe não. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, na sequência voltamos com o advogado do povo. Mande suas perguntas, eu volto já. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Banana prata, tomate extra, laranja Bahia ou maçã nacional 5,99 o quilo. Limão, melancia, abacate, cebola extra, beterraba ou abóbora cabotiá 2,99 o quilo. Farinha de trigo lunar premium 1 quilo 3,99. Lombo suíno congelado sadia 17,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia 1 quilo 17,99. Peixe piramutaba postas 13,99 o quilo. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de portas e portões de rolar aí na sua empresa? Aqui na Unidas você encontra produtos de altíssima qualidade com design inovador e excelentes preços, né, Viviane? Isso mesmo, venha para Unidas e faça o seu orçamento sem compromisso. Unidas, vem pra cá! Venha fazer a revisão ou check-up do seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Equipe especializada, atendimento de confiança e serviço de excelência, não é isso, Elias? É isso mesmo, e agora com manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática de veículos nacionais e importados. Fialto Multimarcas, vem pra cá! Venha para a Rede Soma Drogarias e aproveite os melhores preços em medicamentos, perfumaria, tem farmácia popular e tem oferta. Ômega 3 infantil R$ 64,90, Polissoma Ré R$ 34,90, não é isso, Biel? Isso mesmo, somos 7 unidades em Uberaba. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Vem aí, a primeira Homens Fest Run Series Night Edition. Dia 14 de março, faça sua inscrição pelo site sportbro.com.br. A maior corrida noturna de Uberaba, com shows de Mané Galinha e DJ Girla. Você não pode perder. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Minas está de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, muitas mensagens, muita gente participando conosco do quadro Advogado do Povo, toda terça-feira para falar dos seus direitos. É muito fácil, coloca o bandzap aí para a gente. Peço que mande o nome, a cidade onde está nos acompanhando, a sua dúvida. O Dr. Leônidas responde para você, daqui a pouquinho ele retorna, tá certo? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Me dá as imagens dessa apreensão de droga, daqui a pouco trago os detalhes para você. 492 quilos de produto. Essa é a apreensão de produtos com validade vencida, coisa estragada, quase meia tonelada de produtos apreendidos em Araguari. Então, uma operação da Vigilância Sanitária na cidade, você está vendo aí, acompanhado também pelo PROCON, Ministério Público, tudo isso daí, gente, isso é um crime contra a saúde pública. Produtos impróprios para o consumo, seja pela validade, a forma de armazenamento, de refrigeração, isso aí tem consequências terríveis. Essa apreensão aconteceu em Araguari, daqui a pouco trago mais detalhes para você, tá certo? Uma briga entre alunos da Escola Estadual Messias Pedreiro
foi registrada, você vai ver em um vídeo, tá? Em uma estação de ônibus aqui de Uberlândia. São estudantes do Messias, estavam aprontando na estação. Um estudante agredido com um soco, chegou a cair aí então, bastante machucado. Coloca as imagens para a gente ver. Olha só, parece até encenação, né? Mas essa molecada desajuizada aprontando no ponto de ônibus na hora de ir para casa. Violência desnecessária. A escola foi contactada e disse que adotou medidas aí, então, para evitar, para impedir que isso aconteça. A Polícia Militar não chegou a ser acionada, né? Mas há informações aí então que vão apurar o motivo da briga. A intenção, a percepção é que se tem que isso tudo é armado, inclusive, para se filmar e compartilhar depois em grupos de WhatsApp e na própria internet. Então, a comunidade escolar, pais, também precisam ficar atentos aí a essa situação. Pacotes com maconha gourmet foram apreendidos na BR-365 aqui em Uberlândia. A Simone está de volta e tem as informações. Simone. Pois é, Bagnete, essa prisão, né, aconteceu nas margens da BR-365 em um posto de combustíveis após esses dois homens ficarem desconfortáveis e aí levantar suspeitas desses agentes de segurança e eles ainda tentaram fugir no momento dessa abordagem. Durante a abordagem, então, a dupla confessou que transportava, né, a droga no veículo. Foram encontrados, então, 10 pacotes de maconha, essa maconha aí gourmet, como você bem disse. Segundo os suspeitos, a substância, né, ela foi buscada lá no Mato Grosso do Sul, na divisa com a Bolívia, e eles aguardavam então orientações de outras pessoas para saber para onde levariam essa droga. Então foi quando eles foram detidos ali nesse posto. Um dos presos tem 67 anos, que é brasileiro, o outro tem 31 e é boliviano. Os dois já haviam sido presos por tráfico de drogas no Goiás e haviam deixado o sistema prisional em outubro do ano passado. Agora volta então, né, mais uma vez a fazer o uso aí desse local que é para pessoas que praticam qualquer tipo de crime. É com você. Estamos de volta com o doutor Leandro Souza para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Já temos muitas perguntas, libera para mim o WhatsApp, o pessoal de casa pode participar. Doutor Ebert, aqui de Uberlândia, ele conta que o pai da sobrinha dele faleceu há 4 anos. Ele não registrou a sobrinha, mas reconhecia a paternidade juntamente a alguns familiares dele. A sobrinha também veio a falecer no ano de 2024 e ela tinha uma filha de 10 anos. A pergunta é, a criança tem direito à herança ou pensão, né, sendo que a criança também tem problema de saúde, uma vez que o avô deixou bens e altos valores. Quem cuida da criança hoje é uma tia. Obrigado, Ebert, pela pergunta. É difícil responder assim, tem que avaliar. É um caso complexo. Primeiro, você não tem um registro aí. Então, você pode ter aí uma adoção à brasileira, né? Que é quando você ali criam, mas sem qualquer vinculação ali de filiação, de paternidade. Então, primeiro tem que analisar este caso e depois analisar dentro de um organograma quem são os reais sucessores aí dentro deste fato. Doutor Antônio Carlos de Uberlândia conta que pediu demissão no emprego. Ele gostaria de saber quais direitos ele tem e qual o prazo que a empresa tem para pagar os direitos do Antônio Carlos. São os direitos previstos aí na CLT, como férias, 13º, fundos de garantia. O prazo para a empresa pagar é o prazo de 10 dias, contados aí do último dia de serviços prestados. Então é o que está estabelecido na lei e são os direitos básicos aí do trabalhador. Doutor, mais uma pergunta sobre os direitos do trabalhador. Quem pergunta é a Ana Cláudia. Seguro-desemprego, quem tem direito e quais os requisitos? Quem, porventura, abriu um MEI, ele também pode receber o seguro-desemprego? Pode receber. Porém, você vai ter que demonstrar dentro de um pedido administrativo que esse MEI não está dando aí a você que constituiu qualquer tipo de renda. Muitas vezes eu tenho um MEI aberto ali só por ter, mas eu não estou prestando nenhuma atividade em razão deste MEI e não emitindo qualquer nota em função deste MEI.
O que acaba acontecendo na prática é que a parcela do seguro de desemprego ela costuma ser negada porque há uma presunção de que o beneficiário ali está ali recebendo em função de alguma atividade econômica, mas dentro de um procedimento ali administrativo, dentro do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, se ficar demonstrado que você não oferiu renda em função deste MEI, você poderá ter acesso ao seguro-desemprego. Doutor, a Tilela de Uberaba. Gostaria de saber do doutor, tenho 65 anos completos e 12 anos e meio de contribuição. Eu tenho direito de me aposentar, não, doutor? 12 anos de contribuição, não. Você precisa aí pelo menos de 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. Nesse caso, você não preenche nenhum dos requisitos. Aí, no caso, a pessoa ela pode contribuir, ela precisa contribuir por mais 2 anos e meio? Precisa contribuir, pelo menos para alcançar o valor mínimo, que são 15 anos de contribuições, para requerer, na sequência, aposentadoria por idade. Nesse caso, ela não vai conseguir se aposentar. A Josiane de Uberlândia nos conta que teve o auxílio-doença cassado. Faça exame para voltar ao trabalho, eles não aceitam devido à doença auditiva. E não consigo um novo auxílio-doença junto ao INSS. O que devo fazer, doutor? Recorrer à justiça. Não há outro jeito. Se tem o benefício negado, tem que recorrer à justiça para que, através de uma perícia a ser designada pelo juízo competente, você tenha aí o restabelecimento do seu benefício, que, diga-se, será julgado e avaliado por uma junta médica. Doutor, o Gerson do bairro Maravilha, aqui em Uberlândia, ele faz a seguinte pergunta. Queria saber do doutor se é certo pagar uma taxa para advogado de auxílio-doença por mês. Todo mês era R$ 420, passou para R$ 486. Não sobra nada, uma vez que recebo apenas um salário. Vamos lá, gente. Isso aí é honorários, né? Tem que identificar o que é essa taxa. Não é uma taxa. O advogado trabalhou. Você pagou o advogado alguma coisa quando ele entrou com o pedido? Se não pagou nada, ele está combinando com você um percentual do seu benefício. O desconto de até 30% é perfeitamente válido. Se você compactuou isso em contrato de honorários, não há nenhuma ilegalidade. Então, isso não é taxa. Me parece, aqui ressalvado, né? Ressalvado, com a devida vênia, me parece se tratar de honorários que seriam pagos quando você recebesse o benefício. É o que me parece. Doutor, o Júlio César conta que estava afastado pelo INSS e a empresa foi vendida. Ele quer saber se tem que acertar com ele após o final do afastamento. O salário dele era acima de R$ 3.000 e no seguro-desemprego ele vai receber apenas um salário. Então são duas perguntas em uma aqui do Júlio César. Doutor. Vamos lá, Júlio César, não muda nada. O fato da empresa ser vendida, isso pouco importa, não vai mudar, não tem que fazer acerto nenhum. Enquanto você estiver afastado pelo INSS, o seu contrato de trabalho permanecerá suspenso. A empresa não pode demitir você, a não ser que você peça demissão. O que vigora no direito do trabalho é o princípio da despersonalização do empregador. Então, a estrutura empresarial, ela se alterando, o contrato de trabalho permanece da mesma forma, sem qualquer alteração para o empregado. Doutor, conosco aqui o Alex, de Araguari. Recebi um auxílio-doença por 5 anos. Agora recebi um transplante renal em novembro. No momento, posso prorrogar o auxílio para continuar recebendo o auxílio-doença, porque o médico disse que no momento eu não posso voltar ao trabalho. Tem que pedir, né? Tem que pedir a prorrogação, tem que entrar com um pedido de prorrogação para que seja analisado esse pedido perante o INSS e, se for deferido, o seu benefício será prorrogado. Agradecer, doutor Leandro Souza, pela participação. Toda terça-feira ele está conosco aqui no quadro Advogado do Povo para falar dos seus direitos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Disponha, Bagnete. Até a próxima semana. Eu e o Dr. Leônidas vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, eu estou de volta com mais informação para você. Até já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a várias compras de R$500 todos os dias. Lava-roupas 2 quilos e 400 gramas, R$19,98. Papel higiênico com 40, R$47,90. Óleo de soja, R$6,38. Creme de leite, R$1,98. Filé de panga, R$23,98. Filé de peito de frango, R$14,98. Marte Minas, aqui sua compra dá sorte. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento. IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes, Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga nosso Instagram, @Pomar Citrus. Clínica Conceito Saúde. Cuida de você com intenção. Minas está de volta para falar de saúde. Aqui em Uberlândia já começou a vacinação contra a dengue para profissionais que atuam no combate à doença. Uberlândia recebeu 1.698 doses nessa primeira remessa, destinadas prioritariamente a agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Novos públicos serão incluídos na vacinação conforme a chegada de mais doses à cidade. A expectativa é que ela possa contemplar toda a população à medida que ela for sendo produzida, essa vacina que é inédita no mundo, produzida aqui no Brasil. E com essa informação, Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui. Passou rápido demais, né? Tá chegando Band Mulher com Vanessa Pires, claro que você não vai perder. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, tem Médico do Povo. Eu espero a sua participação. A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau!